Muito bem, mais um Lidercast. Eu sempre começo contando como é que o meu convidado chegou até aqui. Estava eu lá pelas terras do Mato Grosso do Sul, né? Campo Grande, fazendo um evento da Terra Empreendimentos, que é a nossa patrocinadora no Café Brasil. Aí o Rodrigo, né? Aí o Humberto me pega e fala: vem cá que eu vou te levar para conhecer uns caras bem legal aí, né? E do lado de fora do evento, um baita evento, mais de 1000 pessoas lá para tratar de coisas do agro, né? Ele me leva num stand. E aí eu cheguei no stand e lá os caras vêm me mostrar um produto estranho, cara, um negócio diferente, pô, com entusiasmo. Eu falei, cara, que legal, essa história tá muito boa, uma história de empreendedorismo aqui, pô, vamos uma hora dessa que você for para São Paulo, me avisa, né? Passados quanto tempo? 4 meses? Foi isso aí. 4 meses depois, aqui está o meu convidado, então, chegou em São Paulo. Tô aqui, vamos conversar, vamos embora, vai ser um prazer, né? O programa aqui começa com 3 perguntas, que são as únicas que você não pode errar. O resto você pode chutar à vontade, tá? Mas as 3 você tem que ir na pinta, né? Seu nome, sua idade e o que você faz? Meu nome é Pedro Henrique de Souza Cuco, tenho 29 anos. E eu, junto com a minha família, a gente é dono de um grupo de empresas no Mato Grosso do Sul e que tem por foco atender as soluções, assim, atender os problemas do agro, ou seja, trazer soluções para o agro. Sim. Numa esfera diferente do que a gente está acostumado, na esfera frequencial de física quântica. Vixe Maria, cara, agro, física quântica, o negócio vai longe aqui. Você nasceu onde? Sou nascido em Campo Grande mesmo. Campo Grande mesmo? Eita, meus pais são daqui. Sim. Você tem irmãos? Tenho. Quantos? 2. 2 irmãos? Eu sou o mais velho. Tá. E o seu pai e sua mãe fazem o quê? São veterinários homeopatas. Assim como eu. Veterinário homeopata? Cara, não vai faltar assunto aqui. Mas você falou que eles 2 são daqui de São Paulo? Minha mãe é da capital. Ela é de Santana, Zona Norte. Sim. Meu pai é de Piracicaba, interior. Eita vida, Piracicaba é uma boa. E aí eles foram pra lá? Foram pro Mato Grosso? Você nasceu aonde? Aqui? Lá? Você nasceu lá? Lá. Tá. Eles se conheceram lá também, trabalhando na parte veterinária. E, bom, como os 2 são veterinários, apesar de um ser de grandes ou de pequenos, sempre teve aquela... os 2 estavam sempre juntos na profissão, né? Então, no fim das contas, eles acabaram trabalhando juntos, se conheceram trabalhando junto. E até hoje a empresa foi fundada pelos 2 sócios, né? Pô, você está falando de 1990, né? Isso. 1990. Pô, imagina o que era o Mato Grosso nos anos 90. 30 anos atrás, né? Mas e aí, você... Como é que é o apelido que você tinha quando era pequenininho? Olha, em casa só eu tinha apelido. Era o T. Como é que era? T. T? T. T. Eu disse que foi a primeira coisa que eu falava. Ficava T, T, T. E ficou T. Deu T. O que o T queria ser quando crescesse? Qualquer coisa menos veterinário. É mesmo? Eu via meus pais estressados. Meu pai passava 2 meses fora de casa. Minha mãe ficava sozinha, atendia domicílio. Assim, era uma coisa que eu não queria. Cara, o que um veterinário homeopata pode ter que o deixe estressado, cara? Entendeu? Eu digo pela atividade, lidando com bicho, que é um treco calmo, né? Homeopatia, que é uma coisa calma. Juntou os 2, parece que é tudo calmo, né? Cadê o estresse? É porque o estresse é justamente que a gente não era totalmente homeopata, era só minha mãe. Ela que segurava o arroz em casa. Meu pai, ele quando foi para Mato Grosso do Sul, ele foi ser estagiário no veterinário de campo. E assim, ele era estagiário, o cara pegou um dia e falou, cansei dessa vida. Porque realmente é uma vida complicada. O cara acorda todo dia 3h30 da manhã, não sei o que, estação de monta e tal. Aí ele falou, Marco, meu pai, né? Coró, né? Ele que tem um apelido forte. Coró, assume todas as fazendas, que eu não quero mais. Esse cara era o chefe dele? Era. Falou assim, ó, assume as fazendas que eu não tô mais aguentando esse batidão. Daí foi aí que veio essa parte muito corrida da vida do meu pai. Atender muitas fazendas. Então hoje em dia no Mato Grosso do Sul, se você perguntar pro pessoal que é mais antigo ali, né, dos anos 90, do Coró, muitas fazendas conhecem ele. Conhece o Coró? Conhece o Coró. E aí você viu aquilo e falou, pô, não é isso que eu quero pra mim não. Na verdade, o que aconteceu foi o quê? O pessoal de uma fazenda que ele atendia falou assim, Coró, estamos com um problema de carrapato em gado Angus, muito grande.
E a gente ouviu dizer que a homeopatia pode ser uma solução para esse problema. Por quê, Luciano? Desde os anos 90 já era relatado a resistência parasitária. Então, gado Angus cruzado tem mais suscetibilidade. E você usava os venenos lá e dali um pouco aquele princípio ativo não está mais funcionando. E os bichos desenvolviam uma resistência. Daí, a gente sabe que sua esposa é homeopata, na época ele não era. Ela não desenvolve um produto aí? Ela fizeram experimentos em 50 cabeças de vaca leiteira. Funcionou, ele falou, beleza, vamos abrir agora pro gado de corte. 26 mil cabeças de gado. Daí nisso, os caras, mas tem que emitir nota. A gente tem que comprovar, né? De onde que tá vindo isso aí. Então a empresa deles foi aberta em 2002 para atender um cliente. Controle de carrapato em 26 mil Com um cabeças. produto que sua mãe desenvolveu? Isso. É quase química, isso é quase uma química. Ela é quase uma engenheira química, então. Na verdade, até é um detalhe que mais para frente eu entro certinho, mas a gente descobriu há 8 anos, isso estou falando de 22 anos atrás, há 8 anos que a homeopatia não é química, é física. Boa. Então por isso que o negócio... Só que na época é que nem energia elétrica. Se para pensar, quando foi inventada a energia elétrica, todo mundo usufruía do benefício dela, ou seja, estava num lugar iluminado, né? Sim. Só que ninguém sabia o que era condutividade. Sim. Depois que foi descoberto. Então naquela época ainda estava na fase dos resultados, não ainda entender. Agora que a gente está entendendo um pouco mais do que é homeopatia, sendo que a gente está falando de um negócio de 230 anos. Então, e que é altamente contestada, né? Porque tem uma corrente que diz que homeopatia é papo furada, Sim. Água suja, né? Que não serve para coisa nenhuma, né? Eu vejo muita crítica, né? Toda vez que eu vejo alguém falar em homeopatia, atrás vem um caminhão de gente criticando, né? Sim. Dizendo que não funciona, que aquilo é bobagem, que aquilo não... E você está dizendo para mim que, espera aí, funciona... E comprovadamente. E disse uma coisa interessante, que não é química, é física, né? Isso. Explica melhor isso aí, que a turma vai gostar de entender aqui. Vamos lá. O que você está falando? Eu até, assim, para início de conversa, Luciano, eu até não julgo, porque se você escutar a história de todo mundo, nas últimas 2 décadas aí, que eu tô mais próximo, né? Que começaram a mexer com homeopatia, o que foi? Não acreditava, viu um resultado e daí abriu daquele estalo. Será que funciona? E se, né? Então, essa é a maior história das pessoas, é pelos resultados. E realmente, tem 230 anos de homeopatia. E há 8, um cientista inglês, Dr. Stephen Cartwright, descobriu como rastrear a homeopatia. Porque era uma das grandes dúvidas, era o quê? Se esse negócio é ultra diluído, ele não tem mais princípio ativo. Então, você pegar um frasco de homeopatia que tem como veículo álcool 30%, se você olhar quimicamente, analisar quimicamente, só vai aparecer álcool 30%. Só tem um álcool. Então eu entendo a dúvida. Sim. Só que o que ele fez? Ele marcou homeopatias, né, em frascos, assim, tipo cada um, né, marcou com corante solvatocrômico e colocava em reservatórios de água, cada vez maiores. Então vamos já pegar um exemplo de 10 mil litros. Reservatório grande. Quando ele pingava ali, algumas poucas gotas, automaticamente aquela água inteira passava a ter aquela informação. Instantaneamente, ele conseguia ver que ela alastrava por todo aquele ambiente aquático. E daí ele escreveu trabalhos em cima disso e comprovou que era por comprimento e frequência de onda. Era isso que determinava o que tinha ali. Então a gente já fugiu da esfera química. Sim. É física. Pô, isso é muito louco, cara. E assim, ele descobriu várias coisas. Por exemplo, o legal da ciência é o quê? Toda vez que você descobre, o negócio tem que ser replicável, né? E daí quando você dá um cientista dá uma puxada, o pessoal sai atrás. Sim. Você lembra que teve um surto de febre amarela na Serra da Cantareira, aqui em São Paulo? Nos bugios, até virou um problema. Assim, o pessoal tava com medo de virar um problema de saúde pública. Aí, o que a gente fez? A gente, sabendo disso aí, que ela se alastrava na água, pegamos umas garrafinhas d'água, igual essa aqui, que a gente tá tomando água. Enchemos de produto homeopático e fomos jogar nas nascentes. Só que a gente também não foi só jogar. Tomei errado. Não disse? Eita!
Engoli completamente torto a água aqui, cara. Depois eu vou cortar isso aí, né? Não, fica tranquilo. Eita. Pronto. Então a gente foi fazer essa recuperação desses animais via nascente da água da Serra da Cantareira. E a gente saiu com vários voluntários e começamos a falar, ó, vocês vão jogar assim um golinho. Não era nada medido, né? Dá um gole ali do santo de água em cada local da nascente conforme for andando. Só que a gente, pra comprovar... O que tinha na garrafa? Medicamento homeopático. Tá. Na época era medicamento homeopático. Inclusive de linha nosso. Sim, comercial. Linha comercial. Contra o quê? Contra o quê? Contra a febre amarela. Ok. A homeopatia, ela, pra gente, não importa exatamente qual que é o diagnóstico, o nome da doença. São os sintomas. Uhum. Então, através dos sintomas, a gente consegue identificar qual que é o medicamento que a gente vai usar para tratar aqueles sintomas. Aí, a gente... Eita, peraí. Tranquilo. Nossa. Você afogou, Luciano? Afoguei mesmo. Pô, que saco, cara. Mas calma, tem que time, entendeu? Eu tô tranquilo. Eu que vou cortar isso aqui tudo, eu tô tranquilo. No fim das contas, a gente fica com pressa de resolver, né? Da agonia, né? É que incomoda, né, cara? Você tá falando e eu tô segurando, sempre segurando a tosse. Pô, vai. Que saco, cara. Bom, vamos lá, peraí. Onde tava mesmo? Você tava falando, ele tava jogando as coisas lá. Só um segundo, peraí. Isso. Vamos lá. Então, baseado nesse sintoma, a gente pegou e escolheu um medicamento homeopático, né? A gente fez um pool, na verdade, é uma série deles, e começamos a colocar na nascente. Mas a gente já ficaria feliz com o resultado de alguma melhora, né? Redução da febre amarela. Não tinha quantidade, nada. Vai lá e joga um pouquinho, é isso? Joga um pouquinho de coisa, tá? Exatamente. Tá. E a gente usou uma ferramenta que existe há muito tempo. Uma ferramenta barata, que faz o trabalho muito bem feito e bem orientado, chama estagiário. Entendi. A gente pegou uns estagiários, a gente começou a pedir para eles coletarem a água da nascente em locais diferentes para que a gente comprovasse, né, com corante marcado, né, com sulfatocromia, para comprovar que aquele medicamento estava realmente naquela nascente, né? E a gente, com parceria com a Unip, a gente tem uma parceria muito grande com a Unip e com a Unisa, a gente descobriu algumas coisas legais. Então, quando você pega um riacho e você coloca em um ponto ou jogava a homeopatia, instantaneamente, rio abaixo, através dessa leitura, coleta de água e leitura depois num espectrofotômetro, era observado que tinha realmente a mesma informação da homeopatia que a gente tinha jogado. Só que daí a gente descobriu que rio acima também. Quer dizer, se fosse química, era só rio abaixo. Mas não era uma corrente elétrica, era uma coisa assim. Matou a charada. Tem a ver com condutividade. É comprimento e frequência de onda. Uhum. Então a condutividade dá, por isso que a água é o melhor veículo pra gente. A condutividade que faz isso aí passar. Só que o Dr. Steven Cartwright, ele descobriu que, lógico, você não vai botar ali um pouquinho de homeopatia e vai mudar a frequência daquela água eternamente, né? Ele descobriu que ela só absorvia, não, ela só tinha aquela frequência do medicamento por mais ou menos 24 a 48 horas depois da aplicação. Então era um negócio que tinha que ser colocado com frequência, entendeu? E daí, o que a gente pensou? Se depois de um tempo passa esse efeito, a gente tem que desenvolver alguma coisa que vai liberando, pelo menos a cada 24 horas. Então, mas termina a história lá, vocês botaram na... Quando vocês jogaram na nascente, qual era o alvo de vocês? Era o bugio? Era os macacos. Era os macacos. Você queria que o macaco bebesse aquela água. Isso. Tá. E vocês não tinham certeza se era exatamente isso. E o que aconteceu? Qual foi o resultado? Eu te pergunto, o que aconteceu? Bom, se é bom, uma boa história, você vai dizer que acabou a febre amarela lá. É mais ou menos isso. Eu sempre pergunto para as pessoas, e aí, o que aconteceu? Ficou sabendo? Virou um problema de saúde pública mesmo? Não aconteceu. Quer dizer, aquilo matou o problema lá? Acabou. Daí a gente até escreveu um trabalho científico em cima disso aí, justamente relatando que foi
O que a gente analisou? Foi mais uma análise qualitativa. Então os bugios voltaram a habitar aquela região e sem sintoma nenhum. Obviamente, não pegou os animais das árvores, pegou e testou se eles estavam positivo, negativo, como é que estavam. Mas pela volta dos bugios à região e a continuação da vida normal dele, e o ciclo normal de vida deles, a gente presume que aquilo ali foi resolvido. Dentro do possível, né? Obviamente. Tiveram muitas baixas na época, né? Cara, como eu não conheço merda nenhuma desse assunto, eu não consigo nem te contestar nada. Eu só tô aqui maravilhado com essa ideia de que de não ser uma coisa química, de ser uma coisa física, né? Porque isso muda tudo, cara. Isso muda completamente. Aí vocês se depararam com o problema de como continuar jogando a água lá sem ter que usar um estagiário direto, né? E aí? Jogando. Daí a gente pegou e, na época até... O que acontece? Eu sou comercial, Luciano. Sou bem comercial. Não sou eu que desenvolvo nada disso. Quem desenvolveu foi tudo minha mãe, a doutora Mônica. É ela que é responsável por todas as formulações lá em 2002 e até hoje, né? Ela pegou e desenvolveu um dispositivo assim. A ideia foi usar um dispositivo eletrônico que pingasse água a cada 24 horas. Ok. Comercialmente isso é complicado. Primeira coisa, vamos falar só de pingar. Vamos falar de gotas. Sim. Fala para um peão de fazenda, ou para um dono de fazenda, que ele vai pingar 2 gotinhas no bebedouro do animal e aquilo vai resolver o problema que ele tem. Seja o que for. De carrapato, sodomia, mastite. É difícil do cara comprar essa ideia. E daí ainda tem que falar assim, ó. Não, mas tem um jeito melhor. Você compra um aparelho e a gente instala aqui na fazenda. Tem que puxar energia. Complicado, né? Daí o que a gente fez? Olha, se a gente tivesse, né, um veículo que se dissolve aos poucos em água e vai liberando aquilo de maneira constante, isso resolve o problema. Foi aí que a gente, né, desenvolveu esse grande dispositivo, a gente chama de H2OX, o nome comercial dele. H2OX. Isso. Quem está só ouvindo a gente não está assistindo. Quem está assistindo está vendo na minha mão aqui, ó. Tô com um aparelhinho aqui. Cara, como é que eu vou descrever isso aqui? Isso aqui é um aparelhinho de plástico. Feito em 3D. Feito numa impressora 3D, é isso? Todo de plástico, bem resistente aqui, cheio de furinho. É mais ou menos, sabe aquele aparelhinho que você põe... Não é que ele é parecido, ele é diferente, mas que você põe na privada, quando bota aquele negocinho de dar cheiro na privada, tem um suportezinho de plástico, né? Você põe lá dentro uma gelatina, alguma coisa lá, cada vez que você dá descarga, a água passa e vai dissolvendo aquilo, mas o aparelhinho de plástico fica ali. Esse aqui é parecido, na função, embora... O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo, né? Mesmo isso. Quer dizer, é um aparelhinho, dentro dele você vai botar alguma coisa. Isso. Como ele é todo furado, a água entra e vai dissolvendo o que está aqui dentro, é isso? Isso. Tá. Exatamente. Qual é o truque aí? Me conta essa. A gente pegou o exemplo da boia de piscina, né? Que fica lá soltando o cloro na cloro. piscina. Isso aí. E daí a gente descobriu que tinha uns veículos que duravam mais, duravam menos. A gente chegou numa substância coloide, vulgo uma gelatina. Tá? Sim. E ela possui o princípio ali dentro, que vai sendo dissolvido na água e vai fazendo todo aquele equilíbrio do ambiente. Quando a gente pensou isso, primeira coisa quando você desenvolve o produto, o que é? Testar, né? Vamos ver. Sim. Qual que é a aplicabilidade dele. E daí, lá em Campo Grande, não sei se você conhece, tem um Parque das Nações Indígenas. E a gente tem um contrato de longa data já com o IMASU, a gente trata os animais do CRAS, do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres de Campo Grande, com homeopatia. E a gente falou, ó, eles estavam com problema de amblioma caginense, que é o carrapato estrela, da febre maculosa, nas capivaras do parque. A gente falou, vocês não querem junto, vamos fazer um experimento via água? Então a gente botou lá na nascente, dentro do próprio CRAS. E, um aparelhinho desse, é isso? Alguns. Tá. E eles ficavam lá na água e descem todo o córrego Prosa até a represa do Parque das Nações Indígenas, muito conhecido, o pessoal corre lá, né, tudo. E mais uma vez colocamos estagiário para medir, mandamos para a Unip e foi visto também frequências que estavam colocadas aqui dentro
lá embaixo. E fizemos o controle do amblioma cagenense lá nas capivaras do Parque das Nações Indígenas. Uhum. Inclusive, esse trabalho, o pessoal da veterinária, sim, só abrindo parênteses de curiosidade, o pessoal da veterinária costuma ganhar muita premiação internacional em congressos de One Health, né? Saúde única. Por quê? Comparado com o médico traz um relato de caso. É um N muito pequeno. Quando a gente fala de rebanhos, a gente consegue trazer um número mais expressivo. Sim. Então a gente apresentou isso nos Estados Unidos e inclusive fomos premiados com esse controle. Outra coisa que a gente fez no estado também foi a recuperação. Aí vai abrir um pouquinho a cabeça. A gente tá falando só de animal, né? Uhum. Lá em Coxim Mato Grosso do Sul, teve uma queimada no Parque do Taquari. E a gente fez a recuperação da flora, não da fauna, com um dispositivo na água, nas nascentes. Então o que a gente reparou foi o quê? Lá, normalmente, esse tipo de queimada massiva, igual deu no Parque do Taquari, demora 2 anos e meio, 3 anos para recuperar a flora do jeito que ela deveria. E a gente conseguiu em 4 meses adiantar esse processo de 2 anos. Com o aparelhinho. Isso. Com esse aparelhinho. Exatamente. Uhum. Então, daí nisso a gente foi testando várias vezes. E daí testando sempre em fazendas. E daí a gente começou a ver que ele tinha aplicação para comercial. Qual que foi a outra, além do tempo que os frequenciais duram na água, Luciano, qual que foi a outra grande lição que a gente tirou do Dr. Steven Cartwright? Foi que se a homeopatia é frequencial, é comprimento e frequência de onda, se eu conseguir obter essas frequências de outra maneira, eu não preciso mais ficar comprando medicamento, eu não preciso mais ficar manipulando. Então por isso que a gente pulou para o que a gente chama, tá, comercialmente, de quântico. A gente está usando o conhecimento frequencial, todo aquele conhecimento de causa nosso, de ter contato com os animais e tudo, que a gente usava a homeopatia, de uma maneira muito mais fácil de se obter esse medicamento. Então deixa de ser medicamento homeopático, passa a ser um insumo quântico. Isso é muito louco, bicho. Tá bom, eu consigo enxergar a homeopatia dentro de um vidrinho, né? Uhum. O medicamento homeopático no vidrinho. Esse treco que você está falando aí, insumo quântico, onde está isso? O que é isso? Pensa comigo, como é que funciona rádio? Sim, você tem um emissor e tem um receptor. Um emissor do quê? De ondas eletromagnéticas no éter, né? Ele joga ondas eletromagnéticas no éter. E você está querendo dizer para mim que é a mesma coisa, que você encontrando um comprimento de onda, você liga um aparelhinho, um transmissor, um receptor, e você daqui a pouco vai estar curando a pessoa quando você encontrar o comprimento de onda que acerta naquela doença. Isso é ficção científica, cara. Cara, quando a gente fala isso, né, para a maior parte das pessoas, num primeiro momento dá um baque. Sim. Mas se conversar com pessoa que já estudou radiestesia, né, bioeletromagnetismo, isso são coisas muito mais utilizadas do que a gente pensa. Uhum. São coisas que já estão até correndo aí em várias ciências que hoje em dia o pessoal usa, chama de integrativas, né, ou coisa do tipo. Sim. Mas o legal dessa analogia do rádio é o quê? Pensa comigo, tem uma estação de rádio na frequência 103.1. Eu ligo o meu rádio na 103.1, dentro daquele raio eu consigo receber exatamente a música do jeito que vem. Boto na 103.2, já não escuto tão bem. 103.3 já estou em uma frequência totalmente diferente, perdi o sinal. O que a gente tem é o emissor, é a antena. Então como que a gente vai fazer que o ambiente, a fauna, a flora esteja recebendo se a gente não consegue mudar o botão dele? A gente tem que fazer o contrário. A gente descobre que frequência que ele está recebendo para saber qual antena a gente usa. Então, como que a gente descobre isso? Através de fenomenologia, observação, coisa que o homeopata é muito bom de fazer. Tudo que todo mundo chama de sintoma, tudo que todo mundo chama de problema, a gente chama de sintoma. Então, baseado nos sintomas dos animais, é animal que está mais suscetível a carrapato. Ele está vibrando
numa frequência diferente do que está com o problema de mastite. Está vibrando diferente do que tem um problema de verruga. E tudo isso são conhecimentos que a gente adaptou da homeopatia para os quânticos. E aí você vai lá e liga uma antena perto dele, é isso? Na verdade, não. A gente só coloca isso aqui que é muito mais palpável. Então você ainda está tratando desse assunto com alguma substância aqui dentro, né? Isso. Esse que você falou da frequência é um próximo passo que vai aparecer aí no momento. Exatamente. Eu vou ter um aparelhinho que eu vou regular. Estou gripado. Pego o dial, vou lá na gripe, ligo, ele me faz... Isso. Vixe, isso é ficção científica, cara. Imagina, Luciano, chega em você e fala assim, não vamos jogar alto não. 1000 cabeças de gado. Uhum. Eu chego e falo assim, Luciano, eu vou tratar as suas 1000 cabeças de gado, tá? X preço, beleza? Aperta a mão. Cadê o produto? Não, fica tranquilo, eu vou mandar pra você. Você vai ter segurança de comprar um negócio desse? Não, fica tranquilo, eu vou mandar de lá de Campo Grande. Uhum. Mas como? Eu vou receber na mão? Não. Eu vou mandar por frequência de rádio. Seus animais vão estar recebendo aí, eles vão melhorar. Então, comercialmente, o apelo disso... Não é tangível, né, cara? Não tem tangível. tangibilidade nenhuma, né? Tanto que para validade científica, igual essas fundações que fazem estudo, né, de resultados científicos, isso não consegue entrar. Como é que eles vão comprovar que você conseguiu tratar? Então a primeira coisa que tem que fazer num trabalho científico é comprovar que aquele lote foi tratado. Então a gente trouxe, na verdade, uma visão mais próxima do que o produtor está acostumado. Sim. Eu consigo ver o que eu estou comprando, consigo ver ele gastando, consigo ver ele funcionando. Mas deixa eu voltar uma coisa lá atrás. Você falou que eu não queria ser veterinário. No fim é veterinário. Você se formou em veterinário, né? E homeopata. Tá, o que te levou a mudar de ideia no meio do caminho? Olha, foi por livre e espontânea pressão. Eu fiz gastronomia, trabalhei em restaurante. Eu fiz administração também, mas muito mal feita, sabe? Aquela primeira faculdade que o jovem faz. E comecei a trabalhar na empresa dos meus pais porque eles precisavam de um assistente administrativo porque uma encarregada ia sair de férias. Daí eu fui um dia entregar um produto, expliquei por repetir o que eu escutava na empresa para cliente. Ela falou, você é veterinário? Eu falei, não. Parece que ela fez uma cara de desgosto pra mim, tipo, não tem validade nenhuma que você tá me falando. Daí eu falei, vou fazer, né? Pelo menos pra eu ter uma corroboração. E gostei, cara. Sim. Gostei muito, gosto muito do que eu faço. Daí você ficou. E começou a trabalhar na empresa, sempre com seus pais na empresa lá, Isso. né? Deixa eu perguntar para você uma outra coisa. Então, você até um determinado ponto, vocês são uma empresa de prestação de serviços. Vocês são médicos, né? Veterinários, né? Médicos veterinários prestando um serviço de cuidar dos bichos na fazenda. Comercial, a gente vende produto. Não, então, lá atrás, seu pai e sua mãe eram prestadores de serviço, né? Isso. Como é que é essa migração para virar vendedor, para ter produto dentro do pacote? Seu pai e sua mãe aproveitam, bom, estou aqui no meio do fim do mundo, vim de carro 900 quilômetros, já vou trazer os remédios que vai precisar e aqui eu vendo para os caras. Foi assim? A coisa foi... Como é que vocês fazem essa transição de prestador de serviço para vendedor de produto? Como o nosso primeiro cliente foi muito grande, ele já botou a primeira limitação de serviço. Escala. Sim. Então a gente tinha que ter uma fórmula pronta para atender esse cliente. Como estava atendendo ele, outras pessoas procuravam a mesma formulação. E hoje a homeopatia entra como medicamento no Ministério da Agricultura, no mapa. Então não só a indústria, como todo medicamento deve ser registrado. Então para a gente conseguir vender isso, a gente abriu a empresa, informou o mapa, registrou nossa empresa lá e fez o produto de linha, Indectocigo, foi o nosso primeiro produto, para endo e ectoparasitas. E daí, como ele já estava registrado para atender um cliente, já veio outros atrás, a gente começou a vender. Então, basicamente, é o caminho que todo mundo segue, né, Luciana? Em venda de produto. É a escala. Tem uma hora que é humanamente impossível você atender todo mundo com serviços, né? Tá, até aqui nós estamos no normal, né? Presto serviço, vou agregar um produto que eu vou precisar no serviço, vendo o produto também. E aí tem um segundo step que você passa a desenvolver o produto, né? Que pelo que eu entendi, sua mãe é uma engenheira química que está inventando formulações, aquela coisa toda lá, né?
Quando é que isso vira indústria, cara? Quando é que isso deixa de ser aquela coisa que eu faço em casa para ser uma coisa industrial? Que eu tô vendo, vocês estão se encaminhando para um lugar onde você precisa de uma máquina para fazer essa peça de plástico, seja, não é uma injetora, né? É uma impressora 3D, mas já está virando uma outra coisa, porque além do produto formulado aqui dentro, que é a química que está sendo feita lá, você também vai ter um outro lado que é o industrial, que constrói essa pecinha, aí já vai ter a logística, começa a virar um inferno isso aqui, né? Vira uma coisa grande. Como é que é essa transição, cara? Porque eu consigo ver uma empresa pequena, pai, mãe, filho, vamos agitar ali, e de repente isso aqui começa a crescer e a virar uma coisa grande, né? Como é que foi essa transição, cara? Essa transição, ela foi dada logo no início. A gente abriu em 2002, lá por 2008, o Ministério da Agricultura, ele veio e falou, ó, vocês não estão nos padrões Ministério da Agricultura. E daí eles colocaram um monte de norma para a gente seguir. Então se você hoje entra lá na nossa indústria, Luciano, você vê que o chão tem que ser com epóxi abaulado, o meu funcionário vai estar de jaleco, máscara, touca, tudo para mexer. Entre cada produção tem que ter uma limpeza do local. Tudo isso que a gente vê hoje começou em 2008 por conta de fiscalização de ministério. Uhum. Então foi mais ou menos nos foi imposto isso aí. Então a gente teve que cumprir para conseguir atender as exigências. Uhum. Então nesse momento, em 2008, que a gente virou indústria efetivamente, por conta de fiscalização, o que eu sou muito grato. Coloco o patamar das empresas todas em outro nível. Você vai lutar pela mesma regra, né? Todo mundo com a mesma regra lá, né? Exatamente. Exatamente. Uhum. Interessante isso aí, cara. E aí, esse bichinho, quando nasceu isso aqui? Quando nasceu essa ideia? Depois dos macacos lá, depois do lance aqui. Como é que foi? Foi mais recente. O dispositivo H2OX, quando a gente entendeu que era frequência, entendeu que tinha a ver com condutividade, que não durava mais do que 24 horas, a gente descobriu que isso aqui conseguia carrear por até 60 dias na água, a gente falou, não tem por que a gente não fazer teste comercial. E a gente fez com um grupo de fazendas bem grande lá do Mato Grosso do Sul e alguns outros clientes. E a gente começou a falar, ó, pegamos um sintoma mais fácil de se observar, que na verdade é um problema muito claro hoje na pecuária de engorda. Sodomia. Sodomia é a trepação entre machos, é o nome zootécnico. É essa. De novo, vamos lá. Sodomia é o macho transando com o macho, sim. E na verdade isso aí não tem nada a ver com libido, homossexualismo, nada do tipo. Isso tem a ver com estresse. Então os animais que estão acostumados a estar longe um do outro, eu e você a gente não se bate, Luciano. Tem uma dominância. Então, ó, eu fico longe de você, a gente, beleza, não briga. Só que daí, o que o pessoal faz? Coloca tudo num piquete menor, todos os machos juntos. Os dominantes querem dominar, querem mostrar para os outros que eles dominam, e por isso eles sobem no outro, como reflexo de, ó, eu que mando aqui. Hoje em dia tem dois jeitos de você conseguir resolver isso aí na sua propriedade. Assim, quando você já tem o problema instalado, né, por diversos fatores, não só a redução do espaço, falta de alimento, enfim. Tem dois jeitos de você conseguir fazer isso aí. Ou você casta, que daí não tem a testosterona. Sim. Ou você usa o complexo homeopático. E a gente sabe que isso é um problema muito, muito grave, porque sempre foi meu produto curva A na empresa. O controle de sodomia, na homeopatia. A gente falou, vamos ver se o quântico, com a mesma frequência da homeopatia que a gente usa, vai ter o mesmo efeito. Uhum. Quando a gente coloca isso aqui na água, no máximo 7 dias eles param com esse reflexo. Então é uma coisa qualitativa que a gente começou a observar. A gente começou a determinar tamanho de lote. Então esse dispositivo dura 60 dias para 100 animais. Ah, e se eu tiver 180, tem que ser 2. 150, já tem que ser 2. Acima de 120 a gente já começa a ver que diminui muito o efeito. Porque aquela água gira muito. Ele não tem potencial de estar alimentando. Então, é mais ou menos isso que a gente descobriu. O que aconteceu? Aconteceu com a gente agora em 2022, 2023. O mesmo reflexo que aconteceu em 2002. 21 anos depois. O cara virou e falou, gostei. Quero comprar, mas tem que ter nota.
Como eu já tinha uma empresa de quântico para lavoura, eu já comecei a comercializar isso por essa empresa, Agroquanto. Que hoje vende esse produto, então. Isso, Tá. Eu me lembro que eu estava no teu stand lá, tinham várias cores. isso. Vocês começaram, então, criaram esse... Como é que é o nome disso aqui, hein? H2OX. Não, mas como é o nome dessa... Isso aqui tá na minha mão. O que é isso aqui? É um... A gente chama de carenagem de plástico. Carenagem? Uhum. Vocês desenvolveram essa carenagem de plástico, que é igual para todos eles. Ela vem travada, não é que eu abro e troco o que tá aqui dentro. Você põe, Não. lacra, trancou, terminou, joga fora ela. Ela... Ou você recicla? O pessoal joga fora. Por quê? É biodegradável. Ah, ok. A gente até conseguiu a patente disso aí em tempo recorde, porque a gente entrou com patente selo verde. Sim. Então, além de ser um negócio que resolve o problema da saúde única, de maneira mais prática, se você deixar 6 meses isso aí dentro do bebedouro do animal, esquecer de tirar, Uhum. ele dissolve também. Quer dizer, vamos ver se eu entendi aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho 4 problemas diferentes na minha... que cuidar dos meus animais lá. Tem a sodomia, tem o carrapato, tem mais não sei o quê. Cada problema desse precisa de um remédio diferente. Né? Um remédio diferente. Cada remédio diferente tem uma cor. Ótima pergunta. Se fosse olhando o olhar homeopático, sim, seria um para cada doença. Como o quântico melhora o equilíbrio do ambiente como um todo, você pode até mirar só na sodomia, mas você vai colher os frutos de uma redução de endoectoparasita, até ambiental, e também vai colher os frutos do maior rendimento de carcaça. Ou seja, a cor não é por doença, a cor é por categoria. Então, esse azul pega toda a categoria Sim. de machos de engorda. O vermelho pega de fêmea de reprodução. E você pode botar um junto com o outro. Pode. Você joga no bebedouro 4 desse aqui, um de cada cor. Pode chegar lá e ver 4 cores diferentes no bebedouro. Quer dizer, o trabalho do dono da fazenda é tirar isso aqui da embalagem, jogar no bebedouro, recolher daqui a 60 dias, passa lá, pega o vazio, põe um novo no lugar. Só isso. Só isso. E o resto é o bichinho bebendo. Exatamente. Porque assim, quando a gente trabalhava com medicamento homeopático na alimentação animal, o meu maior algoz era o quê? Chuva no coxo. O dominante comia e o fundo de lote, o que apanhava, acabava não lambendo tanto o trato. Sim. Peão não misturava direito. Ou às vezes tinha algum problema técnico, dava um problema de consumo. E é muito importante que a gente dê continuidade nesse consumo dos frequenciais. Água não. O animal pode estar estressado quanto for, pode chover na comida, pode acontecer o que for. Água é 40 litros todo dia. Então a gente resolve a dúvida se ele está tendo acesso ao produto ou não. E pela argumentação que você usou no começo lá do negócio ser quântico, ser por comprimento de onda, eu não tenho problema de ter mais remédio nesse lado do coxo do que do outro lado, porque vai pegar como um todo. Exatamente. Pegar tudo aquilo. Então esse que é o princípio. Até fazendo uma analogia com o que a gente usa na agricultura, hoje a nossa dose por hectare na agricultura é muito baixa. E você não tem compatibilidade. O que você faz? Você aplica o produto dentro da bomba de pulverização que vai pulverizar todo o seu talhão. Então todo aquele, seja o que for você está usando de químico, tudo aquilo, no momento que a gente aplica o quântico, ele absorve toda aquela onda e tudo que você jogar vai estar com o quântico lá. Uhum. Como é que você faz para comprovar isso tudo aí, cara? Como é que é? Como é que é o estudo para... É um pré, um pós? Como é que é duplo cego, carpado, não sei o quê? Como é que é? Com tudo isso. Como é que é 21 feito? grupos. Você deve ser muito contestado, não? É. Você deve. Vocês nasceram na contestação. Isso. Quando você nasce na homeopatia, automaticamente você Contestado. já é contestado. Aí, imagina agora, então, né? Como é que vocês combatem essa... Trabalho científico. Ele tem resultado científico com quanto cego quiser, né? Duplo cego, quantos grupos você quiser, normalmente. Hoje, fundações de pesquisa do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso já estão fazendo vários experimentos com os nossos produtos. E tem dados. Por exemplo, se eu falar aqui que, ainda mais se tiver um produtor aqui de lavoura, que eu falar que a gente faz redução de pratilencos
que é nematóide, que é um grande problema nos solos arenosos lá do Mato Grosso e Mato Grosso. Não tenho a menor ideia do que você está falando, cara. Nematóide é um verme de solo. E ele parasita a raiz da planta. E quando ele parasita, ela não consegue fazer, Tá. né? Alguns deles parasitam a raiz, então ela não consegue fazer absorção de nutrientes de maneira correta, água e nutrientes, e e deixa uma mancha de solo. Então você vê toda aquela soja verde, Uhum. daí tem aquela reboleira mais amarelada. Pode ter várias causas. E aí, uma das coisas que causa essa reboleira é o nematóide. Uhum. São esses pequenos organismos, vão, entre aspas, vermes. E a gente já tem cientificamente trabalho que a gente tem redução de pratilencos. Coisa que a gente não consegue mais com químico, porque químico já está com resistência a eles. A maior parte deles. Então, Luciano, eu acho que qual que é a melhor coisa para a gente conseguir arredondar tudo aqui para, né, ficar claro na cabeça? Pensa um banquinho de 3 pernas. Aquele banquinho de 3 pernas, sabe? Sim, Alto sim. que tem na bancada. Se ele tiver com 2 pernas, ele funciona? Não. As 3 pernas, os 3 pés da produtividade, é a biologia, que é a genética. A gente vê muito melhoramento por aí. A nutrição, junto. Então a biologia junta a nutrição e a genética. O outro pé é a química, super estudada. E o terceiro é a física. Então para e pensa comigo. Se a gente tem 3 pés aqui, e o que está mais baixo está deixando esse banco desnivelado é a física, que interferência vai ter você melhorar um pouquinho a sua genética, ou a sua nutrição, ou a sua química? Esses pés já estão bem estabelecidos. Cravejados, se permita dizer, entendeu? Vai ter um ganho na segunda casa depois da vírgula. Uhum. O que vai fazer o seu banco se tornar funcional? Você investir no pé que está na física. Que ainda é muito recente isso. Sim. É muito novo isso. Esse negócio para ser humano, cara. Pelo que eu estou entendendo aqui, vocês encontraram uma forma de distribuição do... Eu não quero ficar falando remédio, que não é remédio. Não cara. é remédio. Como é que é? Eu chamo de insumo quântico. Vocês desenvolveram um processo de distribuição inteligente desse insumo quântico, né? Na minha casa, quando eu vou usar a homeopatia, esse processo é um conta-gotas, né? Que eu vou lá e dou umas gotinhas assim, né? Isso aí vai funcionar também para... Vou botar no meu pote de água que eu tenho lá em casa, vou botar Vocês já fizeram testes para Não. distribuição para ser humano, uma coisa assim? Não, a gente não fez teste. Apesar de, assim como a homeopatia não é espécie específico, a gente presume que o quântico também não seja, não interfira. Sim. Mas hoje já existem empresas que trabalham com sob o mesmo nome quântico. Uhum. Inclusive chama Physioquantic, essa empresa. E ela mexe com pomada cicatrizante, calmante, negócio que melhora o sono. Essas doenças que as pessoas têm dificuldade, sinusite, rinite. Sim. Então já tem isso aí para humano já. Sim. A gente não tem muito interesse de mexer com isso, né? É um caminho bem mais difícil, né? Estrago é caro? Não, isso aí pro produtor é muito barato em termos de ganho. Isso aqui depende da região do país. Uhum. Lógico, tem logística envolvida. Mas vamos colocar em média, custa 25 centavos animal dia. 25 centavos por cabeça por dia. Tá. Entendeu? Eu não tenho dimensão para saber se isso é barato ou caro quando você fala em cuidar de animais lá, né? E aí, você teve que montar uma indústria para isso aqui? Você falou que é uma impressora. Ah, tá. Como é que foi o lance para buscar o desenvolvimento desse treco aqui? Por que você não foi comprar esse treco na China? Boa pergunta. É. Porque a gente começou de pouco, porque a gente tinha que validar. Formato, tudo, até a salsinha, que hoje em dia tá mais grossa, tudo. O que aconteceu foi o seguinte. A gente pediu para um pessoal que faz impressão 3D em Campo Grande lá, fazer pra gente e validamos certo. Só que ele não tinha muita demanda. E a gente começou a procurar empresas de impressora 3D no Brasil todo, Luciano. E a gente só encontrava empresas de impressora 3D que fazia artefato, tipo bonequinho, Sim. brinquedo. E a gente encontrou uma em Campo Grande. Um guri novo, assim, 20 anos. Christian. A gente falou, você faz pra gente? Faço. Ele tinha uma impressora 3D. Começou a fazer, a gente quer mais. Ele comprou outra impressora, a gente quer mais. Comprou outra impressora, hoje ele tem uma indústria de impressora 3D lá em Campo Grande. A gente compra dele. É uma matéria-prima isso. Vem cá, não era melhor injetar, fazer um... Era.
Mas ele tá me atendendo. E muito É. bem. O que eu sempre... Ele me chamou esses dias para dar uma palestra no Sebrae. E eu falei, o que o Christian mostrou para mim, sabe o que foi? Que ele tirou o olhar de amadorismo 3D. Ele montou a indústria dele 3D. E hoje em dia ele produz mais do que eu preciso. Uhum. Então pra mim tá bom. Poderia pagar mais barato a unidade? Poderia. Poderia. Mas não é esse o teu foco. Ainda. Ainda não. Né? Como é que tá a distribuição desse negócio aqui? Você é só Mato Grosso? Você já virou Brasil? Não tô no Brasil todo ainda não. É. Porque a gente testou 4 anos. Tudo isso que eu te falei de... Essa seria a próxima pergunta, né? Qual é o escopo de tempo disso aqui? Do dia que os macacos tomaram sim. a água lá, Até o dia agora. que você botou esse treco aqui para funcionar até hoje, qual é o período de tempo? Ó, dos macacos eu acho que fazem... Desculpa, eu sou ruim cronologicamente, tá, Luciano? Mas com certeza faz ali na faixa dos 6 a 7 anos. Tá. Que a gente experimentou no Parque lá das Nações e nos clientes faz 5. A 1 estamos comercializando no Mato Grosso do Sul. E em abril oficialmente abrimos para o Brasil todo. Esse produto está na minha mão aqui, então tem um ano. Como produto Comercial, efetivo, comercial no isso. mercado. Um ano. Um ano. Vendeu bastante? Vendeu, hein? Sim, para uma empresa. Sim. Para uma empresa regional. Que é? 1 Já milhão? passamos do 1 milhão já. Do 1 milhão de pecinhas como essa aqui. Vendidas. Pô, cara, que interessante. E vem cá, o povo está conhecendo isso aqui? Tá... Me conta a experiência. Você chegou. Para eu chegar num lugar com um treco que ninguém nunca viu e dizer pro cara, você vai resolver o teu problema jogando isso aqui no bebedouro do teu boi, e o cara vai te olhar com uma cara, conta outra história, né? Então tem um papel de evangelista que você tem que ter para chegar pro cara e contar a história que você me contou, para ele falar, bom, deixa eu experimentar esse treco, vai. Então tem todo um trabalho de convencimento que daqui a 10 anos não precisa mais. Todo mundo sabe o que é, vai querer, vai fazer fila na tua porta, né? Hoje em dia não. O que é isso, cara? Por que eu vou pagar esse treco que eu não sei o que é? Então você tem que primeiro convencer o cara para depois ele comprar um pouco e ver que funciona, né? Então tem todo um processo de que quem paga a conta é o cara que está no começo da fila, né? Isso. Toma a primeira flechada, né? Como é que é? Como é que é essa dificuldade, cara? Você é jornalista, né, Luciano? Eu sou de comunicação. Comunicação, então você vai entender muito bem. Sabe os níveis de consciência do seu cliente? Sim. Zona 1, o cara que nem sabe que o problema existe e tal. Zona 2 é o cara que até pode saber. O 3 é o que tem um problema. O Zona 4 é o cara que sabe que tem um problema. Sim. É um baita problema para ele. E ele ainda não encontrou uma solução boa, então ele estava já buscando novas soluções no mercado. Sim. Problema de sodomia. A maior parte do pessoal que tem engorda, eles são Zona 4. Eles sabem que o gado dele tem um problema. É visível. Ele está perdendo animal por causa disso. E ele já tentou outros insumos, inclusive o homeopático, que apesar de fazer efeito muito bom, não dá certeza de consumo. Quando você fala para ele que você tem um produto, não importa se o nome é quântico, homeopático, químico, se é de uma multinacional ou se é de uma empresa regional, que vai diminuir o trabalho do peão dele, vai resolver esse problema que ele está há tantos anos tentando resolver, de maneira efetiva. Tem cliente meu que chama isso aqui de tartaruga, tem gente que chama de crocs. O cara fala assim, eu não sei o que tem lá dentro, mas resolve. Então é mais ou menos isso. O cara tá tão desesperado que ele investe, ele compra um desse. Esse que tá aqui comigo tem coisa aqui dentro ou tá vazio? Não, tá vazio. Esse tá vazio. Eu trouxe só a título de informação. Quando você tem um negócio aqui dentro, o que você tem aqui dentro? É a gelatina? É. É a tal da gelatina que você falou lá? Isso. Tá. E ela vai dissolvendo. Tá. Cara, que interessante isso aqui. Vem cá, você está contando pro Brasil? Como é que você está fazendo para? Eu vi lá, você na Terra foi a primeira vez que vocês foram a público? Foi a primeira. 4 meses então? Isso. Primeira vez que você botou um stand e mostrou isso pra turma. Isso. Como é que é a reação? É incredulidade? Ih, papo furado? Ih, os homeopatas aí, como é que é? Ou quando você fala em homeopatia no segmento do agro, não tem discussão, o pessoal sabe que funciona? Não, ou tem o mesmo tipo de questionamento que tem fora do agro? Tem sim. Homeopatia não é para todo mundo, não é todo mundo que vai usar. Assim como tem algumas pessoas que até usam sem acreditar, não tem problema. Se você não acreditar, vai fazer efeito de qualquer jeito. Sim. Mas ainda tem gente que nem se permite por conta da dúvida. Como eu sou muito, graças a Deus, vim de uma família de homeopatas, sou professor convidado aqui em São Caetano do Sul, de homeopatia inclusive, se eu ver que a pessoa está disposta a ouvir,
eu não tenho problema em gastar 1 hora e meia explicar tudo para ele. Agora, que nem eu disse, hoje em dia acho que o pessoal não tá nem querendo saber o nome do santo. Eles só estão querendo milagre. Que é o milagre, que é o milagre. Mas sempre tem, Luciano, sempre tem. Sempre tive. Se eu pedir para você prova social de que esse treco funciona, hoje em dia você já tem cliente satisfeito assim de montão, que possa chegar e falar, cara, eu usei e provei. Estou te perguntando porque é o seguinte, não basta mais nada disso, né? Você viu a pandemia, né? Pô, chegou a pandemia, aquela loucura, aquela gritaria. Eu conheço médicos que comprovadamente estavam aplicando um tratamento preliminar, né? O tratamento, esqueci o termo que ele usava agora. Esqueci o termo. Com seus pacientes, estava funcionando e esses caras eram execrados. Se ele abrisse a boca em público para dizer que ele estava dando a ivermectina, né, ele era destruído, que não adiantava nada você chegar e falar, aqui está meu paciente, eu o salvei, ninguém queria saber, porque havia uma construção que dizia que não podia funcionar, que era mentira, né? Então, por isso que eu te pergunto, né? Você já tem prova social suficiente para o pessoal comentar um com o outro e a turma vir buscar com você isso aí, porque viu que funcionou? Luciano, até 2 anos atrás, se você me perguntasse se existe formador de opinião na pecuária, eu ia falar, isso é mentira. Nunca vi um formador de opinião. Você vendia pro cara e falava, ó, se você vender pra fulano, ele é formador de opinião. Eu vendia, falava, pronto, agora só sentar e aguardar. Sim. Nada. E eu não acreditava mesmo nisso. Quando veio isso aqui, que é um negócio que rompe paradigmas, aí eu vi que o formador de opinião é importante. Porque como é um negócio muito novo, porque acho que às vezes, por causa daquela dúvida, o pessoal tinha até vergonha de falar que usava homeopatia, não sei. Não sei o que passa na cabeça do produtor. Esse aqui, o cara fala, ó, não sei o que é, mas funciona. Então hoje eu vendo para muita gente por indicação de pessoas que usam. E prova social, olha, Luciano, graças a Deus hoje os maiores produtores, sim, maiores mesmo, do Mato Grosso do Sul, hoje usam, sim, meu produto. Não todos os maiores, mas tem produtores muito grandes. Muito grandes, sim. Tenho 2 clientes que somado tem 30 mil cabeças de gado. E isso aqui virou uma empresa. Como é o nome dela? AgroQuantum. Quantum, que vende só isso aqui que está na minha mão. Não, eu vendo insumo para lavoura também. Tá. Quem cuida da AgroQuantum? Tua mãe está lá como a química chefe, eu não sei que nome você vai dar para ela. Tua mãe está lá fazendo as químicas dela. Quem é o cara que cuida? Quem é o CEO da AgroQuantum? Eu e meu irmão. Você e seu irmão? Eu sou o CEO, né? Colocando nos termos, meu irmão é o CFO. Sim. E qual é a ideia, cara? Pra onde vocês vão com isso aqui? Porque eu tô vendo o seguinte, você copiou alguma coisa que tem no mundo? Você foi buscar lá na China? Você foi vou falar o que tá na moda. Você foi para Israel, ver como é que eles fazem Israel para ver se tem igual lá e copiou deles lá. O que você fez? Ou isso aqui nasceu aqui? Nasceu aqui. Tanto que a patente é nossa, né? A gente abriu o pedido de patente e vai pro mundo inteiro. Sim. Assim, no mundo não tem nada parecido com isso ainda. Sim. Mas a patente é o aparelhinho com o produto lá dentro. Isso. É o conjunto. É o sistema, né? Exatamente. Tá. Assim, a partir de uma conversa dessa até pode surgir pessoas que vão pingar na água, que vão ter outros veículos, né? Sim. Isso aí, quanto mais gente usufruir, melhor. Porque você estava comentando, eu estava pensando comigo e falei, bom, qual é a vantagem aqui? A vantagem é que eu não vou precisar ter um estagiário pingando. Tá na hora de pingar, vai lá e pinga, vai lá e pinga. Né? Não vou ter uma torneirinha. Eu vou ter isso aqui jogado lá dentro Pô, cara, que bela sacada essa aqui. Coisa de brasileiro mesmo, né? Pra onde vai? Quais são os planos? Num curto prazo, Brasil. Curto prazo. Vocês estão vendendo no Brasil? Você falou que abriu o Brasil agora? Hoje eu vendo para os estados além do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Paraná, e estamos aí com conversa com outros mais 3 estados. Você vende direto? Não, eu estou buscando distribuidores. Distribuidor, tá. Tem coisa que pode ser o produto que for. Nada compra o relacionamento. Sim, e conhecimento de região. Eu sei vender autopeças, cara. Eu sei muito bem o que é 2 steps, 3 steps, né? E o que é um pedido legal disso aqui?
Como é que se compra isso aqui? Me dá 2 toneladas, me dá 100 unidades, me dá 2 dúzias, vou comprar 2 caixinhas. Como é que se compra um treco desse aqui? Depende do tamanho do cliente. Eu posso ter em casa 3 porquinhos e comprar um desse aqui para cuidar dos porquinhos? Financeiramente, o que vai... Por que eu falo que é 25 centavos cabeça dia? É o preço total dele dividido por 100 animais por 60 dias. Uhum. Então, isso aqui, se fizer as contas, é R$ 1.500. Então, você pagaria R$ 1.500 para tratar 3 porquinhos, vai sair caro. Vai Sim. sair R$ 500 a cabeça o tratamento. Sim. Agora, pro cara que vai usar para 100 cabeça, sai 25 centavos. Por mês, vai sair aí 30 vezes 25, vai dar... não sou bom em matemática. Não dá muita coisa. 750, isso, 7,500, sei lá. 7,50. 7,50. 7,50 mês. R$ 15, 2 meses. Então, dependendo do que você está prezando, vou dar um exemplo. O animal que tem sodomia, comparado com o que não teve, ele pode apresentar até uma roupa a mais. Uma roupa a mais. O que foi sodomizado ou o que sodomizou? Onde Ambos, pega? Porque ambos gastam energia. O que sobe pode machucar o casco, ficar doente, comer Sim. menos. Então, assim, na média do lote, Sim. menos uma arroba. Porque, cara, nós estamos falando de um negócio industrial. Porque quando você fala, eu tô enxergando um boi com outro boi. Isso. Quando a gente vai para a escala industrial, cara, não é um boi com outro boi, são 1.000 bois com 1.000 bois, né? Isso. Outro dia eu vi um trabalho lá me explicando o tanto de prejuízo que o carrapato, como é que era? O cara tá falando do problema das... 40 quilos animal humano. Da capivara, o problema das capivaras levando o carrapato para dentro do rebanho e o tamanho do prejuízo que o carrapato trazia, porque o carrapato vai lá, suga o sangue do boi, um carrapatinho não faz diferença nenhuma, né? E de repente, são vários, ele está passando uma doença, e o boi acaba, quando você pesa no final da coisa, deu uma diferença brutal por causa de um carrapatinho. Exatamente. A conta é assim, uma grande infestação no rebanho de carrapato pode apresentar o animal pode deixar de ganhar 40 quilos, por causa do parasitismo. Então, um animal deixa de ganhar 40 quilos por ter uma grande infestação de carrapato. 40 quilos? Um ano. Tá. Se esse animal tiver infestação de mosca, vamos tirar o carrapato da equação, ele perde 60 quilos. Por quê? Não é parasitismo de sangue. O animal bate cabeça, bate rabo, treme subcutâneo, sapateia. Ele está gastando energia. Às vezes nem come. Agora, se tiver infestação dos dois, pode chegar a menos 80 quilos no ano. Isso é muita coisa. Sim. Então, hoje em dia, quem que usa bem os insumos que tem no mercado? O cara que olha a fazenda que nem uma empresa. Sim. Eu lembro o Rodrigo da Terra falou para mim, a discussão do nosso evento lá é o ganho 2 casas depois da vírgula. Ele falou, nós estamos pensando nisso, a gente já está olhando, a coisa não é mais 0, alguma coisa, é 0,0 alguma coisa. Ele falou, a diferença vai estar nesse 2 0 depois da vírgula, de tão enxuto que está. Não dá para errar mais, né? Quando eu fiz lá eu fiquei impressionado quando eu fui fazer o circuito ProSoja. Eu fui lá conhecer os caras de pulverização por avião, né? Uhum. E o cara contando, falando, cara, o que mudou naquilo lá, ele mostrando o controle por GPS do avião, né? Então ele me fez uma explicação lá que foi deliciosa. Ele falou, cara, o que a gente fazia antigamente? E o piloto, ele passa com o avião em cima da cultura, despejando o veneno, né? Lá na frente ele faz a curva e passa na outra linha, né? Despejando, e assim ele vai passando e vai percorrendo toda... Só que na ida, ele despejou, na volta ele volta despejando, e ele nunca acerta muito bem, então tem uma sobreposição. Um pouco do veneno cai onde já tinha caído o veneno. E ele falou, cara, essa sobreposição pode dar R$2 milhões no ano de veneno jogado a mais. Ele falou, agora com a navegação no GPS a gente é quase milimétrico, então diminui a sobreposição e com isso a economia é um negócio gigantesco. E a gente só tem essa dimensão quando trabalha com números de agronegócio, cara, que é tudo, então não são 10 bois, são 10 mil cabeças de gado, né? Sim. Aí a diferença é brutal. Qualquer coisinha dá uma... É. Vai 2 milhões embora, qualquer coisinha. Exatamente. Então, assim,
Hoje em dia, quer se manter em qualquer coisa. Você quer ser um empreendedor que vai se manter? Você tem que ter dados muito milimétricos para ser analisado. E a pecuária não é diferente. É uma empresa. E empresas como a Terra, de consultoria, jogaram o patamar das empresas para outro nível. Sim. Então, quando o cara fizer uma conta, no fim das contas, o quanto que esse negócio compensa, ele vai ver os próprios números se compensam ou não. Sim. E como é que é a abertura? Ele acredita ou não em homeopatia, em quântico, em física quântica? Me dá a planilha. Deixa eu ver o número no final da planilha lá, né? Eu tenho o meu outro patrocinador, eu mostrei para você, a Sinapse, né? Esses caras trabalham com automação de silos, né? Eu fui visitar os caras lá. E o cara mostra, é um negócio que ele vai numa finesse tão... que a gente que está de fora não tem a menor ideia. Então ele mostrou para mim lá o que ele faz. Ele pega um silo, os caras têm lá 4, 5, 6, 10 silos repletos de soja, né? E a soja tem uma determinada tratamento dela. Ela tem que estar com a umidade no ponto certo, a temperatura, tudo. Se passar, perde a qualidade da soja, né? E aí, eles colocam um monitoramento dentro do silo. Então ele está olhando lá, de repente aparece lá o monitor, olha, a soja que está 4,25 metros abaixo do topo do silo, está com problema de umidade ali. Tem que dar uma arrumadinha lá. Ou tirar a umidade ou botar a umidade. Aí o sistema vai lá e arruma a soja daquele pedacinho, né? Para que o silo todo seja homogêneo. E esse cara tem um equipamento lá que está apitando lá. Então arruma aqui, na hora de fazer a carga, você tem uma tolerância, né? A soja pode estar com umidade de X, aí eu estou falando aqui com o que eu entendi, né? Ele falou, cara, chegou num ponto tal que o cara consegue controlar quanto de soja vem de cada silo para que a combinação esteja dentro da tolerância. Então ele consegue, inclusive, colocar soja que não é muito boa junto com a soja que é tão boa, na mistura das duas dá a média e o negócio vai. Caso contrário, ele perderia a outra soja. Só que você só consegue esse controle com monitoramento constante e um esquema todo montado. Quer dizer, é um nível de sofisticação que é industrial, cara. Não tem nada a ver com a imagem que se faz do agro fora do agro, né? Esse é outro nível, cara. Por isso que essa tua sacada aqui é genial, cara. Obrigado. Quando é que começa a exportar? Estamos com os negócios já, umas conversas. Por enquanto, América Latina. Eu imagino que isso aqui deve ir para o Paraguai já, deve ir para Bolívia. Estamos com conversa lá para entender como que funciona toda essa parte. Por se tratar de um novo insumo, legislação, fiscalização, tudo, a gente está descobrindo tudo de novo, né, Luciano? Sim. Então... eu tô mostrando aqui para a câmera, tá aqui, ó. O pessoal vê o que é, legal. Bom, meu caro, muito boa essa sacada aqui, viu? Eu espero que vocês tenham se vocês morassem em Israel, cara, você já tava com o rabo cheio de dinheiro. Os caras têm um esquema lá, quando bate o olho num treco desse aqui e fala, meu, isso aqui é genial. Bota. Empurra os caras. E aqui imagina o tamanho de briga. Você conseguiu classificar isso aqui como o quê? Onde tá? Quanto você paga de imposto nesse treco aqui? Então, isso aí hoje, por a gente estar classificado como frequencial, a gente entra na mesma categoria dos florais, já que não tem uma categoria de quântico. Então a gente entra como floral, mesmo não tendo nada a ver. Sim. Então a gente entra nessa parte. NCM de florais, fiscalização de floral. Como floral? Quer dizer, isso é homeopatia. Então Não, é que na verdade a homeopatia é medicamento. Dentro e do o floral Ministério. Eu pensei que fosse a mesma praia, não? O Ministério não fiscaliza floral. Por uma resolução lá de 93. O floral é terapêutica e homeopatia é medicamento. Teu produto está como terapêutico. Terapêutico, não é como medicamento. Bom, tomara que continue assim, cara. Assim, é uma coisa que momentaneamente está sendo bom, mas que nem eu disse, o salto que a gente deu para nossa indústria atingir um nível de industrialização, de boas práticas de fabricação, foi uma fiscalização. Então é uma boa fiscalização. Você pensando assim é legal, porque você quer jogar na primeira divisão, cara, tu vai ter que se preparar para ela, vai ter que ter condições de estar nela, né? Tem hora que é ingrato? Assim, é difícil, mas pelo menos a gente nivela o mercado. Então assim,
o mercado homeopático hoje veterinário no Brasil, principalmente no Centro-Oeste, eu considero que ele é muito bom em termos de nível de jogabilidade dos players. Por quê? Tá todo mundo embaixo de um escopo muito severo. Isso é legal, pô. Até em termos de exportação. Se é validado dentro do seu país, vai ser validado para outros. Sim. Pô, legal, cara. Quem quiser conhecer, vamos ver. Procura. Já tem um site bonitinho, dá pra eu encomendar, dá pra comprar no Mercado Livre já? Ainda não? Não, ainda não. Isso aí ainda não. Como é que é? Onde que eu acesso pra achar isso aqui? A gente, como eu disse, a gente é do Grupo Aguapé. O Grupo Aguapé é o grupo que engloba as nossas indústrias. Siga o Agroquanto e algumas coisas de serviço que a gente também tem ali. Para entrar em contato com a gente, tem o www.agroquanto.com.br, nosso site, tem todas as informações específicas desses produtos. Então a gente falou muito do gado de engorda, mas lá também tem o que fala de mastite em vaca leiteira, também fala de aumento de produtividade em fêmeas, redução de intercorrência de bezerro, como por exemplo até diarreia. E tem um produto para cada categoria animal, tá? E também a gente, hoje em dia, como toda empresa, a gente também está no Instagram, né? Que é onde o pessoal procura. Então, o nosso Instagram é @agro.quantum ou @grupo.aguapé. Então, @grupo.aguapé ou @agro.quantum. Legal, cara. Meu, boa sorte pra vocês aí, viu? Obrigado. Agora tem que começar a fazer um marketing desse treco aí, tem que começar a anunciar isso aí pra turma começar a correr atrás, cara. É uma coisa que eu escuto muito. É. E a gente acaba investindo e o pessoal fica, Se é novo, se é novidade, tudo é aquilo que eu te falei. O trabalho primeiro é de evangelização. Você tem que de formiguinha, mostrar, né? Tem que ser, mas aí não tem. Só que não tem volta. Depois que pega, não tem mais volta, cara. Grande figura. Obrigado pela visita. Obrigado.